Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre desenvolvimento infantil e autismo, né, Patrícia? Isso mesmo, Andréa. Nós estamos aqui com a psicóloga infantil Gabriela Perezin. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação. É uma honra te receber aqui. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de falar de algo que eu sou apaixonada. E pra gente começar a nossa primeira pergunta, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória e por que você teve esse foco, né, no autismo especificamente. Tá. Desde a faculdade de psicologia, eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento infantil, pela infância. Então, desde a faculdade, eu sempre quis trabalhar com crianças e meus estágios foram todos em cima disso. Aí eu me formei, fui fazer aprimoramento na Unesp em Botucatu para trabalhar com crianças. E aí foi meu primeiro contato com crianças com deficiência. Eu aplicava uma escala de desenvolvimento que a gente acaba vendo os marcos do desenvolvimento e se está dentro ou não. Então foi a partir disso aí começou a despertar meu interesse. Aí eu voltei para minha cidade e continuei com as crianças com deficiência e a partir disso meu interesse também pelo autismo. Porque uma coisa estava totalmente ligada à outra. Então, eu comecei a estudar muito, fiz mestrado, fiz pós. E hoje eu sou, assim, completamente apaixonada por falar isso, por ajudar as crianças, por ajudar as famílias. Então, acho que minha trajetória aí é toda baseada no desenvolvimento infantil e no autismo. Maravilha. E, Gabi, conta pra gente... explica pra gente, na verdade, né, como que seria, de forma bem simples, assim, como o transtorno do espectro autista, como ele se manifesta nas primeiras fases da vida, assim, tá. Nos primeiros ciclos, digamos, né? Sim. O TEA, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, o que isso significa? Que é um transtorno que ele se inicia mesmo na infância. Embora a gente saiba que tem muitas pessoas que são diagnosticadas na fase adulta, mas ele precisa ter os primeiros sinais na infância, mesmo que ele passe despercebido. Então, basicamente, né, são 2 critérios aí que a gente fala. Então, a criança ela precisa ter padrões restritos e repetitivos de comportamento e dificuldade de comunicação e interação social. Dentro desses critérios, eles acabam sendo destrinchados também, mas basicamente esses os critérios que a gente precisa estar observando aí nas crianças, na manifestação disso. E o que seria esses padrões de restritivos, que eu fiquei na dúvida, eu falei restritivos, o que seria? Tá. São comportamentos repetitivos, a gente fala muito de inflexibilidade cognitiva, então é rigidez cognitiva, né? Dificuldade da gente sair do padrão. Então, para mim, se esse copo de água tá aqui, um exemplo, né? Se eu chego aqui amanhã e ele tá no outro lugar... Eu não entendo por que isso acontece. Ele precisa sempre estar no mesmo lugar. A questão também fala muito, né? Enfileirar os brinquedos. Então, isso são padrões repetitivos aí do comportamento, né? Então, a gente pode ver essas manifestações até na vida adulta, num exemplo desse que eu dei. Na infância, as estereotipias também, né? Que todo mundo sabe muito como funciona a estereotipia motora. E tem também essa questão das brincadeiras repetitivas, tem a questão das falas repetitivas. Então, tem criança que, por exemplo, pega um recorte de um desenho e fica só repetindo aquela fala o tempo todo. Então, isso entra dentro dos padrões restritos e repetitivos. E como que a gente consegue perceber quando a criança ainda a primeira idade, quando que a gente percebe de fato que tem algum problema? Porque quando você é muito pequeno, a criança ainda não tem a fala, né? Ela ainda está em desenvolvimento. É possível perceber esses padrões já bem cedo? Sim, sim. Normalmente, os diagnósticos eles são feitos perto dos 2 anos por conta da questão da comunicação, da fala em si, né? Porque a comunicação não é só a fala, mas por conta da questão da fala. Mas a gente consegue, sim, observar sinais antes. Mas, para isso, precisa ter um olhar muito cuidadoso. E, normalmente, quando a gente observa esses sinais antes, a gente entra com a intervenção precoce para a gente ver como que tá, né? Para ver até se isso continua ou não. Mas tem um termo muito importante que chama atenção compartilhada. É um termo, assim, fundamental
fundamental para o autismo, porque é uma defasagem que eles têm na atenção compartilhada. O que é a atenção compartilhada? É quando a gente consegue fazer uma atenção triangulada. Então, por exemplo, estou conversando aqui com você, mas consigo olhar para a Patrícia, saber que ela está aqui, a gente está fazendo essa triangulação. Isso está dentro do desenvolvimento infantil a partir dos 9 meses. Então, a partir dos 9 meses, o bebê, né, ele já consegue ter essa triangulação da atenção. Então, talvez para um adulto e para um brinquedo. E isso é extremamente importante, né? Não que com 9 meses a gente vai ter, o bebê não está fazendo uma atenção compartilhada e aí eu vou diagnosticar ele. Não é isso, mas já é um ponto de alerta para a gente acompanhar esse desenvolvimento. A questão também da interação dele, né? Vou falar aqui com a mãe, mas pode ser com o cuidador, do olhar, de como que esse bebê interage, como que esse bebê olha para a mãe, né? Se ele olha, como que ele se interessa por brinquedos, como que ele se interessa pelas coisas, pelo mundo ao redor. Então, os bebês, a gente já consegue ter esses pontos de atenção. Mas, normalmente, mesmo, os diagnósticos, eles são fechados perto dos 2 anos. Essa questão do olhar. O olhar da criança autista, do bebê autista, ele é vago? Ele não olha para você? Seria isso? Tem autista, isso é um ponto importante do diagnóstico, sim. Mas a gente percebe também, a gente vê crianças, enfim, adultos, que eles acabam fazendo o contato visual. Mas é um contato mais perdido, igual você falou, mais vago. Mais eu olho para você, mas eu desvio o olhar, né? Eu não busco, eu não procuro esse olhar. Então, se fala assim, os autistas, de uma forma geral, eles não fazem contato visual. Não é isso. Tem os que fazem, sim, o contato visual. Mas a gente precisa ver muito a qualidade das coisas. Então, a qualidade desse contato visual, a qualidade de uma brincadeira também que aparece aí quando eles são crianças, é a qualidade daquilo que é esperado para cada faixa etária. Entendi. Eu vou embora aqui fazendo pergunta. Não, é porque eu queria perguntar mais uma coisinha, só pra gente analisar essa parte. Porque, assim, hoje a gente tem toda uma questão do autismo e também do TDAH. Existe crianças com autismo que também têm TDAH? Sim, sim. E, assim, falando até de literatura mesmo, né? Hoje o que se sabe, que fala muito, é que uma média, assim, de 80% das crianças com TEA, elas também têm o TDAH associado. Então, tem sim. São 2 diagnósticos que eles se conversam ali, né? Que eles podem acontecer juntos. E, normalmente, eles estão juntos. Ah, entendi. Não, bom saber. Mas a pessoa criança que tem TDAH, ela não necessariamente tem autismo? Não. Pode ter o TDAH só puro ali. Eu já falei, gente, será que eu tenho autismo? Não. Eles acontecem de forma separada, mas também acontecem de forma junta. Ah, tá bom. E conta pra gente, Gabi, quais são as principais terapias utilizadas nessa intervenção precoce, né? E quais são as mais utilizadas aqui no Brasil, por exemplo? Se tem alguma que você gostaria de destacar, mas que não chegou aqui ainda? Tá. O que é muito... Eu gosto muito de trabalhar com a questão da ciência, né? Então, tem a análise do comportamento, que é a famosa ABA, né? ABA, na verdade, vou fazer uma explicação assim bem rapidamente. As pessoas confundem muito, né? As pessoas falam, o método ABA, eu trabalho com o método ABA. ABA não é um método. A ABA está dentro da ciência da análise do comportamento. A análise do comportamento é uma abordagem da psicologia. Então, da mesma forma que a gente tem psicanálise, a gente tem TCC, a gente tem a análise do comportamento. Aí, a análise do comportamento, como eu posso dizer assim, ela tem um tripé. Então, tem a parte que é o behaviorismo radical, que é a parte filosófica da análise do comportamento. Então, é a teoria, só a teoria. Né? Que do mesmo jeito que o Freud é famoso para psicanálise, o Skinner é famoso para análise do comportamento. Tem a questão da análise experimental do comportamento, que é o que a gente consegue medir, que são os experimentos mesmo que a gente faz em cima da teoria. E tem a questão da análise aplicada do comportamento, famosa ABA, né? Que é o que a gente aplica mesmo na prática. Então, eu trabalho com intervenção ABA. Então, a gente pode sim falar intervenção ABA, mas nunca método ABA, porque é uma ciência muito grande, muito bonita e que também não trabalha só com autismo. Acho que hoje em dia as pessoas entendem muito que o ABA é ligado ao autismo. É também, mas não só. Então, por ser algo baseado, né, em evidência, por ser ciência, porque é uma coisa que a gente consegue mensurar. Então, é a terapia que, de fato, assim, tem mais comprovação científica que funciona com os autistas. Dentro da terapia ABA, tem o modelo Denver de intervenção precoce. Ele é baseado, né, na ciência ABA. E ele é destinado para as crianças menores, então, para intervenção precoce.
E aí são dois que se conversam muito, que eu uso muito, que eu gosto muito e que eu vejo assim que aqui no Brasil é muito utilizado, fora também é muito utilizado e tem essa eficácia, porque a gente consegue mensurar. Então, por exemplo, quando uma criança chega com estereotipia, né? Fala, ela faz muita estereotipia, mas muita... Quanto, né? Assim, em 1 hora ela faz o quê? Ela tem 10 movimentos? Porque muito para mim é uma coisa, muito para você é outra. Então, isso que é a beleza aí da análise do comportamento. A gente consegue mensurar e a partir disso, ela chegou aqui fazendo 10 vezes tal comportamento. Agora, depois das intervenções, a gente consegue ver que isso diminuiu. Então, a gente consegue ali ter esse comparativo dentro da terapia. Esse método, essa intervenção precoce, então, seria através desse método ABA. Ele é para para perceber todo o comportamento que essa criança vai ter ao longo dessa análise. A intervenção precoce, eu trabalho dentro da ciência, né, da análise do comportamento. Entendo que tenham profissionais que também trabalham de outras formas, porque o que é? A gente percebe o que está em defasagem no desenvolvimento. Então, assim, com 9 meses é esperado que o bebê faça determinado comportamento. Ele ainda não faz, a gente trabalha em cima daquilo. Então, a gente proporciona que ele faça. Então, aí cada um se organiza de uma forma. Eu entendo que a análise do comportamento, ela contribui muito justamente por a gente conseguir organizar e mensurar tudo isso, da forma que a gente trabalha. E o porquê que a intervenção precoce é tão importante? Eu acho legal falar disso. Quando o bebê nasce, né, o cérebro dele ali é totalmente imaturo. Então, vamos pensar numa criança, como que ela consegue se desenvolver para uma escrita, para uma leitura. Porque o cérebro dela está ali fazendo as conexões, né? Então, criando cada vez mais conexões e aí vai amadurecendo e ela consegue ir aprimorando as suas habilidades. Isso se chama neuroplasticidade. Então, o cérebro numa criança pequena, por isso da intervenção precoce. A intervenção precoce é importante porque o cérebro da criança pequena está ali com a neuroplasticidade a 1.000.000, né? Que é realmente, a plasticidade vem até do plástico, do que é moldável. Então, a gente consegue proporcionar que as conexões, né, entre os neurônios, eles estão mais propensas para acontecer naquela faixa etária. Obviamente, a gente pode falar da gente como adulto, a neuroplasticidade continua acontecendo, mas a gente como adulto, a gente já tem a gente já tem um cérebro mais fechado, mais moldado, né, mais fixo ali. A criança não. Então, por isso da importância da intervenção cada vez antes, porque o cérebro está mais mole, para que a gente mais maleável, mas para que a gente consiga oferecer estímulos e favorecer essas conexões neurais. E agora eu sei que não é o seu foco, mas eu fiquei na dúvida agora sobre os adultos ou os jovens que são diagnosticados com autismo tardiamente. Esse processo de intervenção, não necessariamente precoce, funcionaria? Muito, muito. Os jovens, né, a gente trabalha muito, assim, realmente não é o meu foco, mas é o que eu vejo muito habilidades sociais. Porque é o que acaba tendo maior dificuldade, de como eles estão ali convivendo em grupo. Então, é muito legal o trabalho de habilidades sociais com eles, porque também é por aproximação. Então, assim, você consegue em tal lugar, e aí você vai falar com a pessoa de tal forma. Tem um script todo para acontecer. Tem muitas críticas no sentido assim, mas fica uma coisa muito mecanizada, muito marcada. No começo, até pode ser que, de fato, a gente está oferecendo ali, mas a terapia, a questão da terapia é essa. Além da gente ensinar isso, a gente também vai estar mostrando o porquê da importância disso, para fazer sentido para a pessoa, e não ela simplesmente chegar e saber que ela tem que falar, oi, tudo bem. Mas com o tempo da terapia, ela vai entender o porquê que é importante ela falar oi, tudo bem, como que são essas práticas aí sociais. Então, com os jovens e adultos, é trabalhado muito a habilidade social. E acaba se tornando algo natural? Automático que seja, mas fica natural. Sim. E assim, a gente tem que respeitar que as pessoas, elas estão passando por esse processo e a gente identifica quando a pessoa ela tem um autismo e você entende que aquilo é um processo dela de sociabilidade. Exatamente isso. E é essa aceitação, acho que da sociedade como um todo, né? E de saber também que tem comportamentos que vão acontecer. Então, claro, a gente não... tem que ter uma dificuldade, tem que ter um cuidado, na verdade, muito grande. De, assim, ninguém quer querendo moldar ninguém. Só que aquela pessoa, ela está em sofrimento por conta daquilo, então vamos fazer uma intervenção em cima daquilo. Isso significa que a gente quer que desapareça todos os comportamentos dela que são atípicos. Não, claro que não. A sociedade também precisa saber que vão ter comportamentos que vão aparecer ali. Mas a intervenção é em cima do quê? Do que está disfuncional para ela e que está causando sofrimento.
né? Que, assim, que a gente vive, sim, num padrão ali de sociedade. Então, a gente precisa entender como que até essa pessoa mesmo, não, eu quero isso, porque acontece muito assim, eu quero estar no mercado de trabalho, eu quero estar inserida em algum lugar e eu não consigo. Então, é um sofrimento. É necessário uma intervenção. Eu vou contar um relato aqui. Claro. Porque eu acho interessante. O meu filho, ele tem TDAH. Só que ele tinha um coleguinha na escola que ele tinha o TEA. Eles eram muito pequenos, 6 anos de idade, mais ou menos. E ele era um menino que ficava muito isolado na escola porque as pessoas não sabiam lidar. E às vezes os pais dessas crianças falavam para não se aproximar porque tinha um comportamento um pouco agressivo às vezes. Mas o Flávio, ele sempre foi meio contra essas coisas. E ele conversava e tudo. E teve um dia que esse menino teve um momento que ele acabou... Tava gritando, ele tava... Não sei como é que a gente poderia falar, se é um momento de crise, enfim. E aí eu falei assim, e você foi lá conversar com ele? Não, mãe. Ele estava no momento dele. E eu acho que isso... Achei muito legal. Sim. Provavelmente os professores já haviam passado isso para as crianças, para eles entenderem e respeitar. E a gente... Só que é triste quando você vê que pais de colegas acabam falando, não fique perto dessa criança porque ele pode ter, né, alguma crise, algum surto. E eu falo, olha a mentalidade das pessoas, sendo que a gente precisa agregar e você acaba segregando, ainda nos dias de hoje. Exatamente. Eu falo que a mudança é muito mais de atitude, né, do que de qualquer outra coisa. Assim, a sociedade, eu vejo que está cada vez mais preparada, ainda é um caminho prematuro, ainda está no início, mas está caminhando para aceitar, né, para cada vez mais entender. Mas a mudança maior mesmo, eu vejo que é atitudinal, assim, da atitude das pessoas em relação à aceitação. Porque tem coisas que a gente não vai saber. Uma coisa muito legal de falar, que cada criança é única. Então, assim, o João com TEA não é o mesmo que a Maria, que também tem TEA. Então, isso vai fazer com que a gente não tenha uma receita de bolo para saber lidar. Então, cada criança é única. Então, a gente também está aprendendo. Mas a mudança de atitude, ela é extremamente importante. Maravilha. E uma coisa que agora você comentando, a Andrea também complementando a questão dos pais, já pegar o gancho para fazer essa pergunta para você. Como que os pais podem ajudar, auxiliar nesse processo de terapia, né? E como que funciona, né? Essas informações que você repassa para eles, né? Como é na prática essa interação entre os pais e as crianças? Sim. É muito importante a participação dos pais, muito, 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 porque a gente precisa proporcionar que a criança, ela continue o aprendizado dela, né, não só em terapia. Então, assim, quando a gente sabe que, de fato, uma criança teve uma aprendizagem efetiva, quando ela consegue repetir aquilo em diferentes ambientes, porque se eu tô lá na minha terapia e consigo ensinar um comportamento para a criança que seja de me entregar algo, né? Que a gente trabalha muito com isso. A gente fala que é troca de turno, de eu conseguir entender. Agora a Patrícia está falando, então eu não falo. Né? Então a gente começa isso desde lá, de uma troca de jogo mesmo. Se ela só aprende isso na terapia e ela não consegue estender isso para casa, isso não foi efetivo. Então, ela precisa generalizar esses comportamentos em outros ambientes. Então, a importância dos pais é muito, é primordial por conta disso. E aí, a gente também aprende muito por repetição. A criança aprende por repetição. Então, a repetição, ela precisa continuar ali constante. E a ciência aba, outra polêmica também, né? Quantas horas de terapia? São muitas horas de terapia, né? Vocês estão colocando as crianças muitas horas de terapia. A terapia, ela pode ter uma continuidade em casa. Não para formar os pais, para eles ficarem, ai meu Deus, agora eu tô ali no papel de terapeuta do meu filho. Não é isso. Mas para favorecer em alguns ambientes. Por exemplo, um ambiente de banho. Se a criança está aprendendo a nomear, o pai pode usar aquele ambiente para ajudar ela a nomear a parte do corpo, nomear os objetos que estão em volta. Então, os pais precisam, sim, aprender. Tem profissionais que ficam até um pouco assustados, porque hoje em dia os pais têm muito acesso a conteúdos importantes. Então, eles já chegam na terapia sabendo muita coisa, mas eu vejo isso como uma parceria mais do que algo negativo. Né? Eu vejo como algo positivo, assim, até de interesse mesmo. Então, vamos ajudar essa criança? Ela só fazendo terapia vai adiantar? É super importante, mas não. A escola precisa estar junto e os pais precisam estarem juntos. E, de fato, assim, o que a gente faz? Mesmo numa criança que seja neurotípica, a gente sempre está ensinando.
A educação não é só na escola. Exatamente. A educação é em casa. Exatamente. Então, o meu filho que é típico, neurotípico, eu vou ensinar ele a falar. A gente vai ficar falando, como que fala isso? Cadê a orelha? Cadê o nariz? Cadê a boca? É a mesma coisa. Talvez o processo seja um pouco mais moroso. Talvez ele se estenda um pouco mais nos casos das crianças neurotípicas. Sim, mas também é uma função nossa de estar ali direcionando. Exatamente, Eu gosto muito de fazer orientação de pai. Tem um termo que chama coaching parental dentro do autismo, que tem as terapias das crianças. E o coaching parental é a gente fazer esses atendimentos com os pais. Isso pode acontecer dentro também da terapia da criança, mas para a gente ajudá-los, como que eles podem intervir. Então, são etapas que a gente vai falando, né? A primeira etapa é assim, e realmente assim, são coisas que não que são... parece que é pequeno, mas não é, né? A primeira etapa observa o seu filho. Observa o que ele está fazendo. Observa o que está sendo interessante para ele. Observa o que desperta o interesse nele. Não faça nada. O tempo todo a gente fica demandando, né? No mundo adulto também. Quando eu fiz a pós de aba aplicada ao autismo, a professora falou assim para mim, é uma tarefa para vocês. Vocês vão tentar ficar um dia inteiro sem pedir nada para o seu marido, enfim, para quem mora com você. Nossa, eu ia falhar miseravelmente. Porque a gente tem essa de demandar o tempo todo, né? E eu tentei, assim, aí ela falou assim, vocês vão ver que as pessoas vão começar a estranhar, porque elas vão lá, tá acontecendo alguma coisa errada. Mas era um exercício porque ela falou, é esse o olhar que vocês têm que ter com as crianças, e é isso uma primeira etapa que a gente trabalha com os pais. Só olhem para elas. Porque uma criança com TEA, né, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ela se interessa por coisas que pra gente não faz o menor sentido. Mas pra ela faz. E aí é ali a nossa entrada pra conseguir fazer a intervenção com ela. Porque não adianta a gente querer, eu vou ensinar ela, não sei, bater bloco, que isso é um ponto até de uma escala de desenvolvimento, porque ela não faz ainda. Mas se para ela aquilo não faz sentido nenhum, se para ela o bloco faz sentido colocar dentro de algum lugar, é a partir daquilo que a gente vai explorar cada vez mais. Então, a gente entra pelo interesse da criança. A gente nunca chega com alguma coisa para ela. É isso que você tem que fazer. Porque senão... A chance disso se desenvolver é mínima, né? Já que os pais precisam estar atentos a isso. E falando em pais, eu queria saber uma outra coisa. Hoje, as pessoas têm mais acesso à informação. A questão do TEA, ela deixou de ser algo, ou pelo menos melhorou, tabu, né? Algo que, ai meu Deus, antigamente a gente sabe que os pais escondiam os filhos. Você já se deparou com pais que estavam em negação do diagnóstico do filho? Sim, muito, muito. A gente tem os dois extremos hoje. A gente ainda tem os pais que estão em negação, que é essa dificuldade de aceitar, acho que até pela essa questão social mesmo. Porque, historicamente, né, se a gente for ver, muito, muito, muito antigamente, as pessoas que nasciam com deficiência, elas eram mortas, né? Porque era muito ligado à religião. Depois, com a evolução, essas pessoas merecem um espaço, mas elas eram segregadas. E aí, hoje em dia, né, falando de 3 pontos básicos, assim, a gente, de fato, tem uma inclusão. E aí, na hora que você inclui, todo mundo vê ali o que está acontecendo. E aí, tem essa dificuldade de aceitação da família. E como se sabe muito que o autismo hoje tem uma questão... biológica e né, genética bem importante, então isso também é um ponto que a família acaba falando, mas da onde que vem? Né? Eu já presenciei pais que, infelizmente, né, ali numa dificuldade, mas um culpando o outro. Como eu imaginei, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, do tipo assim, a culpa é sua, a culpa é da sua família. Isso, eu já presenciei isso. E assim, isso não ajuda, porque também quando você faz isso, você tá falando assim, isso é uma coisa ruim. Imagina a criança recebendo essa informação, né? Exato, e não é, sabe, claro, se a gente fala de um autista nível 2, nível 3, de fato, e ainda mais associado a uma deficiência intelectual, que também acontece, você perguntou do TDAH, mas também acontece com uma deficiência intelectual, a gente sabe sim que são crianças que vão ter uma dificuldade muito grande. Mas a gente não pode olhar isso, nossa, que horrível, né? A gente tem que olhar com o olhar mesmo da inclusão. Então, a gente tem eu já lidei com isso, mas também já lidei com o outro lado, que por conta do excesso de informação, tem uma questão da romantização também. Então, de famílias querendo que fosse um diagnóstico e que não necessariamente é. E como eu trabalho muito com o público mais novo, até da intervenção precoce, tem diagnóstico de autismo que, assim, a gente... Eu nunca faço, eu sempre falo que eu nunca faço em um atendimento só, porque eu acho que é muito pouco a gente ver um recorte da criança. Mas tem diagnóstico de TEA que em 2, 3 atendimentos a gente fala, não tenho dúvidas. Mas a gente precisa, assim, como é uma criança, às vezes fazer as intervenções, melhorar todo o ambiente,
para depois a gente bater o martelo de que é algo ou não. Eu falo isso por conta das telas. Muitos comportamentos confundidos, porque as crianças têm muito acesso a telas. Então, assim, isso pode acontecer, sim, uma falta de interação, uma falta de comunicação, mas não porque tem um diagnóstico, mas sim por conta dessa questão do celular. O uso excessivo, né? Muito. Então, tem uma confusão também. Então, as pessoas podem se confundir o diagnóstico de TEA por conta do excesso de telas. Isso, assim, a partir de que idade? Sim. Ai, eu vejo, assim, questão... Eu acho que, os 2 anos da criança é uma idade, assim, muito importante mesmo, porque é a comunicação dela, e não só a fala em si. A comunicação de, talvez, de um olhar, de um apontar, de uma expressão corporal, ela tá ali começando a bombar, né? E aí, as crianças até de 2 anos, com o uso de telas, elas podem acabar tendo isso de uma forma reduzida. Não por conta de um transtorno, porque eu já escutei muito, o celular dá autismo. Não, o celular não dá autismo, né? O autismo não tem... Eu já vi estudos, mas não tem essa ligação ainda. Só que pode ter uma confusão. Eu vi uma reportagem esses dias até, de uma criança que a profissional orientou a mãe. Falou, vamos tirar o uso de celular, porque isso era coisa de 5 horas por dia. Nossa. Nas telas. É muito. Que absurdo. É muito. Vamos tirar. É muito até pra gente, muito pra gente. Imagina pra criança. Exatamente. Imagina, eu sou totalmente viciada. Imagina uma criança que não tem... Agora que eu tô lidando mais com isso, tem dias em casa à noite que eu fico muito pilhada. E eu falo, meu Deus, como que eu vou desligar pra conseguir dormir? Porque eu sinto que meu cérebro tá... Não para. Não para. A milhão. Imagina no cérebro de uma criança que tá em formação. Exato. Nossa, é perigosíssimo. E aí foi orientado que tirasse, né? Porque realmente, assim, a criança não estava interagindo conforme o esperado para a idade, não estava se comunicando conforme o esperado para a idade. E ela teve uma melhora muito grande. Todos os relatos que eu já vi de telas, assim, quando você tira, a melhora é expressiva. Então, assim, eu tirei a tela, continua alguns comportamentos. Aí sim, a gente pode pensar num diagnóstico. Mas eu vejo que hoje em dia é um cuidado muito importante. Então, todas as famílias que chegam para mim, eu sempre pergunto, faz uso de tela? Faz. Quanto tempo por dia fica na frente de um celular, de uma TV, enfim. Então, isso é um ponto aí para que também é discutido hoje em dia. Ainda bem que meus filhos já são grandes. Não dá para tirar mais o celular deles. E, Gabi, uma outra pergunta para você em relação à inclusão, que a gente estava falando aqui bastante também, né? Que a Andrea citou. Como você vê o papel da escola, o papel da sociedade na inclusão de quem tem o diagnóstico, né? E às vezes eu vejo até de que quem está descobrindo, ainda que está no processo de verificar se tem ou não. Tem uma colega que, enfim, ela está ali naquele processo de fazer a terapia, verificar. Então, assim, como que você vê essa inclusão da sociedade, até mesmo da escola, né? Ou ambiente de trabalho, se a gente estiver falando de uma pessoa que já é maior. Eu vejo que tá caminhando, tá? Mas a gente tem um caminho ainda, né? Tá caminhando e tem um caminho ainda muito longo pela frente. Por quê? Eu vejo as pessoas muito despreparadas para lidar. E, de fato, a gente ainda não sabe tudo, né? Então, num ambiente escolar, eu vejo assim... A gente sabe o que fazer? Às vezes não. Então, qual que é, eu acho que, a ligação? Mas nós estamos aqui para receber. É isso que as pessoas têm que estar abertas. Eu estou aqui para receber e vamos pensar junto, vamos fazer junto, vamos criar junto. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre, a gente precisa cada vez mais da conscientização mesmo, porque a escola e a sociedade já está num caminho que eu vejo que tá bom, né? Mas ainda precisa, assim, melhorar muito, 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 muito para que, de fato, essas pessoas estejam incluídas, porque não são todas. E a inclusão não é só a pessoa estar lá. Isso que é o ponto, né? Porque eu vejo assim, mas a gente já inclui, hoje em dia todo mundo pode participar de todos os ambientes, né? A gente não está segregando mais ninguém. Mas não é só estar, é participar também daquele ambiente. Participar, que é completamente diferente de só estar ali. Exatamente. Então muito pelo contrário, nesses casos, às vezes a criança está inserida na escola, mas ela está excluída dentro da escola. Ela está exatamente. Eu vejo o Flávio, meu filho. Beijo, Flávio. Ele tem TDAH e ele agora já é grande, já adulto. Mas ele criança, ele foi diagnosticado com TDAH numa época em que ninguém sabia de TDAH. Ele tinha 5 anos de idade. E aí a gente não sabia. Eu comecei a ler tudo sobre, absorver tudo que podia.
Mas a escola não tinha preparo nenhum. E aí eles ficavam falando assim, olha, a gente não tá conseguindo lidar com o Flávio, eu tenho que dar mais remédio. Ele tomava Ritalina, ele começou com meio comprimido. Quando eu fui ver, ele já tava tomando 2. Nossa. Porque a escola falava, não, ele não tá impossível, não tá dando... Porque ele era muito agitado e ele saía. Ele saía da sala e ia pra uma outra. E, sim, sim. E pra ele, era como se, tipo, não fazia sentido a escola. Ele queria se divertir, sabe? E a gente... E eu passei muito nervoso nessa época, porque... Gente, o que eu faço com esse menino? Cada vez que a escola me chamava, eu não sei, eu só quase chorando na mesa. E o número lá ligando. Não, eu era a mãe do Flávio, a mãe do Flávio chegando. Ai, meu Deus, o que vem agora? E a escola, ela não tem preparo. A didática não é adaptada para crianças com TDAH, com autismo. Depois de muito tempo, eu descobri que, por lei, a criança pode fazer, por exemplo, uma prova separada. Sim. TDAH, por exemplo, eu não sei no caso do autismo, se ela não consegue, a prova é oral, ela não é escrita, porque a pessoa, ela se dispersa. Sim. E ele não teve nada disso. Então, eu vejo que a escola, às vezes, ela fala que ela é acolhedora, mas ela é acolhedora só no sentido de eu quero você pra mim porque eu quero, no caso de uma escola particular, por exemplo, que eu quero o seu dinheiro. E não que eu vou acolher e saber lidar com seu filho. Sim, sim. Eles têm o direito, sim, todos, né? E até, inclusive, das adaptações curriculares. Então, os casos, assim, que a gente fala que é NEE, né? Necessidade educacional especial. Entraria o TDAH, uma dislexia, outros transtornos que não configuram uma deficiência. Eles têm esses direitos, inclusive também o direito de adaptação curricular. Mas os alunos, público-alvo da educação especial, que são os alunos com deficiência, e o autismo, ele não é uma deficiência, mas na lei ele entra como deficiência. Tem esse direito também de adaptação curricular, de uma pessoa na escola com eles. Então, hoje em dia, a gente caminhou muito por conta da lei, né, para esse lugar de que, assim, ainda não é o ideal, mas que as pessoas estão ali já numa tentativa. Mas eu imagino mesmo que antigamente, assim, porque hoje já é difícil de entender, né, que isso não tinha, né, e eles não tinham essa oportunidade, às vezes eles precisam de fato sair da sala. E eu sempre falo da mudança de atitude, porque as leis, eu vejo que bom que a gente tem, né, e eu acho assim, cada vez mais tem que ter as lutas pelas leis, falando de inclusão, né, das pessoas com deficiência. Mas eu quero muito acreditar, né, que um dia a gente possa chegar num ponto que, além das leis, não é porque existe uma lei que eu tenho que fazer, é porque é o certo a ser feito. Você está dando uma oportunidade ali, você está ajudando alguém que está precisando, né? Então, eu acho que essa é a mudança aí, né? A lei vai existir para sempre, óbvio, mas a mudança da mentalidade. Eu faço porque é lei? Não, você faz porque precisa, porque é o que é o certo fazer. E porque também, às vezes a gente percebe que tem muita gente intolerante, da mesma forma que tem muita gente que ajuda e que quer ajudar. E eu já escutei tanto isso. E, gente, eu brigo tanto. Eu tenho que parar de ser briguenta. Porque começa a vir gente falar de problema de transtornos e outras coisas, eu fico muito louca. E eu já ouvi muitas vezes a pessoa, hoje em dia todo mundo tem autismo. Hoje em dia todo mundo tem TDAH. Hoje em dia todo mundo tem dislexia. E hoje em dia as pessoas são diagnosticadas. Diferente do que era antes. Do que era antes. Né? Exatamente. Não tinha nem... Essa semana eu até fiz um post sobre isso, porque me perguntaram se eu achava que o número de diagnóstico tinha aumentado. E aí eu pontuei, né, que o que a gente sabe, com certeza, é o maior conhecimento. Teve uma mudança também de critério do DSM-4 para o DSM-5. O DSM é o manual que norteia a gente, que são os critérios diagnósticos dos transtornos. Então, isso também favorece. Tem os diagnósticos errados, porque eles acontecem com muita pressa, né? A gente vê isso hoje também. Então, assim, eu vou avaliar uma criança, sei lá, de 4 anos, um dia, e eu vou já dar um diagnóstico para ela. Não, calma, né? Vamos devagar aí. A intervenção é muito mais importante, talvez, em algum momento, do que o diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa... Eu falo que as coisas precisam ter nome. Então, é importante, sim. Eu não sei como você recebeu, se para você algumas coisas fizeram sentido. Total. E aí você relaxa. O peso das minhas costas. Isso. Porque eu achava que tinha algum problema na forma como eu estava educando o meu filho. Exatamente. Então, assim, é importante, né, ter o diagnóstico, mas não pra gente fazer de uma forma com pressa. Então, primeiro vamos fazer a intervenção. E aí, ali, a gente vai vendo o que aparece. Mas eu sempre falo uma coisa. Quando me falam isso, eu falo... Antigamente, eu escutava falar de APLV, que é a alergia à proteína do leite. Talvez, antigamente, nunca ninguém ouvia falar isso. E muitas crianças tinham alergia à proteína do leite. Talvez somos hoje, nós, adultos intolerantes. E hoje em dia é uma coisa que é muito falada, a APLV. O meu filho mesmo, a gente descobriu que ele teve,
né? Então, por quê? Porque tem mais conhecimento. O autismo é da mesma forma, né? O TDAH, os transtornos, a gente tem muito mais conhecimento hoje para a gente conseguir ali ajudar, né? E aí a importância de procurar bons profissionais, porque para não acontecer isso, mas é um diagnóstico errado, acontece. Por isso de estudar, né? É um estudo constante aí, até porque eu vejo que não é nada fechado. Eu vejo que ainda tem muita gente se debruçando muito para entender. Até para entender mesmo, existe um número de aumento, independente da gente ter mais conhecimento, às vezes estilo de vida, uma mudança genética, alguma coisa assim, né? Então, pode ter isso também, mas não é para entrar de uma forma pejorativa, né? E hoje em dia todo mundo é. Porque fica depreciativo, como se as pessoas estivessem usando isso como muleta. E, gente, não é fácil você ter um transtorno. Porque você não consegue viver em sociedade, as pessoas te julgam, você tem dificuldades de lidar com pessoas, de sociabilidade. Tudo é mais dificultoso. Acha que é fácil de usar como muleta? E para as famílias também, né? Imagina, porque assim, tem muitas famílias que têm uma mudança de vida total, porque elas não conseguem, mas em alguns lugares elas não conseguem fazer algumas coisas. São famílias que vêm de sofrimento muito intenso. Então, a maternidade em si, ela já tem várias questões, né? Uma maternidade que você vê, então, que tem uma deficiência, que tem alguns transtornos ali, ela também tem um sofrimento ali a mais, porque, eu não sei, né? Eu não sou uma mãe atípica, então eu sempre, eu falo do ponto de vista de estudo, mas eu não sei mesmo na vivência como que é. Mas pra mim, é tranquilo eu sair na rua, assim, porque eu sei que meu filho tem 2 anos, ele vai dar um trabalho esperado para uma criança de 2 anos, mas pra mim tá ok. Agora, eu não sei como que é eu falar, nossa, eu não posso ir em tal lugar, porque pode desencadear uma crise no meu filho, ele vai entrar em sofrimento, né? Como que vai ser isso e depois como que eu vou ficar sozinha aqui tendo que regular ele de novo? E não porque isso seja um peso para a mãe, mas porque também a criança tá ali sofrendo. Então, não usaria de muleta, assim, nesse sentido, né? Exatamente, não faz o menor sentido. E uma outra coisa também que agora vocês conversando e falando sobre isso nas intervenções precoces. Tem algum exemplo prático, algum exemplo prático assim, não, algum exemplo mesmo, né, que você possa compartilhar com a gente, que essa intervenção precoce ajudou a família e que você falou, nossa, olha como tivemos evolução em alguns pontos. Sim. Tem um caso que marcou muito, assim, a minha trajetória mesmo profissional, porque eu atuava, né, num centro de reabilitação e eu trabalhava com os bebês prematuros. O bebê prematuro é um fator de risco pro autismo. E aí eu fazia essa intervenção precoce. Não sabia. A prematuridade é um fator de risco. O meu filho foi prematuro, de 7 meses. A minha sobrinha foi de 7 meses. É um fator de risco aí entra. Então a gente fazia o acompanhamento dos bebês de 3 a 1 ano, 3 meses a 1 ano. E aí eu atendi um bebê, né, de 9 meses. E aí no meio disso eu mudei de cargo nesse lugar que eu trabalhava. E eu lembro que eu falei pra minha colega que ficou atendendo no meu lugar, eu falei pra ela, né? Eu falei, Camila, minha amiga, hoje em dia, ela é terapeuta ocupacional também, extremamente importante essa equipe multi. Eu falei, olha a questão da atenção compartilhada, porque a atenção compartilhada, assim, foi a primeira coisa que eu aprendi no autismo. A atenção compartilhada é meio que a base, porque é a atenção compartilhada que futuramente vai dar dificuldade de relacionamento, de interação. Aí eu falei pra ela, fica olhando a atenção compartilhada dele, porque assim, embora ele acabou de fazer 9 meses, né? E óbvio, a gente não... fez 9 meses, já tem que aparecer uma... Não é isso. Tem um tempo ali, mas também a gente não pode esperar muito. Falei, eu não vejo isso nele. E aí, ela continuou atendendo. E como eu tava dentro desse lugar, só mudei de cargo, eu tava, assim, sempre em contato. E eu orientei muito a mãe. Foi uma mãe que teve muita dificuldade com a amamentação. Assim, foi uma relação muito bacana. E, de fato, fechou um diagnóstico de TEA, que eu já pensava, mas ele tinha 9 meses. Então, eu falei, só vamos ver esses pontos de alerta. Vamos continuar fazendo as intervenções, orientando a família. E aí eu vejo, assim, a minha contribuição nisso, né? Claro, eu acho que ele me ajudou muito mais do que eu ajudei, porque me ajudou mesmo no sentido de eu ter um start, falar, nossa, eu amo fazer isso, eu amo olhar esses detalhes, assim. Mas eu acho que ajudou muito eles no sentido de não ser um diagnóstico tardio. Então, a gente conseguiu fazer... E aí, depois, eu virei coordenadora do programa Autismo nesse lugar e ele veio para mim como coordenadora do programa Autismo. Caramba, então, assim, legal. Da gente conseguir, porque eu acho que o diagnóstico dele foi feito com 2 anos, oferecer cada vez mais as intervenções para favorecer, para melhorar as habilidades, né, para melhorar as defasagens ali que ele apresentava. Então, é um caso que me marcou, assim. É o caso que tá no coração. Exatamente. E tem alguma, você falando mesmo dessa questão de ser tardio, né, o diagnóstico.
quais são as consequências, assim, que podemos dizer, né, que são mais difíceis de reverter, né? A gente sabe que é possível reverter, mas que são mais difíceis de reverter por conta do reconhecimento tardio da terra. Do diagnóstico, né? Ó, vou até dar um exemplo. Uma coisa, o nosso cérebro, ele tá totalmente interligado. Então, assim, a nossa parte de linguagem, a nossa parte de cognição, né, da inteligência, vou pôr dessa forma, nossa parte social, elas caminham juntas. Eu sempre falo isso, que a intervenção precoce é muito legal porque faz a gente ver a criança como um todo. Eu, como psicóloga, obviamente que seria uma parte mais social de comportamento. Mas eu preciso ver como está a comunicação dela, como está o desenvolvimento motor dela. Porque eu não posso entrar na sala com ela e falar, a partir de agora é só comportamento, tá? A sua comunicação, a sua fala fica ali fora, eu fecho a porta. Não existe isso. Sim. A gente está acontecendo ali como um todo. Então, quando a gente não tem esse olhar no início para as defasagens do desenvolvimento, vai sendo um acúmulo. Então, por exemplo, vou falar aqui da interação, tá? Tem uma interação que a gente fala, essa interação não está adequada, né? Então, mas a gente não olha para isso. A próxima etapa do desenvolvimento, ela vai exigir um pouco mais, a próxima um pouco mais. Então, se a gente não olhou para algo que está ali no começo, vai sendo um acúmulo de atrasos no desenvolvimento. Então, isso pode ter, por exemplo, até uma defasagem numa leitura e numa escrita, mas porque algo lá no começo não foi visto, entendeu? Uma organização da criança no brincar não foi vista, uma comunicação não foi vista, né? Então, a gente precisa, sim, intervir porque a gente está todo interligado e aí a gente pode ter alguma dificuldade muito grande lá na frente porque algo para trás passou. E, assim, o comportamento mesmo, ele começa a ser gritante. Eu acho que até nessa idade que você falou do seu filho, de 5 a 6 anos, começa tudo a estourar. E não é que começou ali, né? Porque já tinham coisas para trás que não foram vistas, não foram trabalhadas. Então, é muito importante quando a gente consegue, sim, fazer essa intervenção precoce, detectar que tem alguma coisa ali que não está legal. Até se for uma própria orientação só dos pais. Existem situações que a criança está só respondendo ao ambiente onde ela está inserida, porque a gente responde ao ambiente onde a gente está inserido, né? Então, às vezes a gente precisa fazer uma orientação dos pais que também não estão conseguindo lidar naquele momento. Então, é tudo isso assim que vai tendo um acúmulo. Mas a gente não pode deixar chegar nesse ponto gritante aí de acúmulo de atrasos. E quando a gente fala do autismo, como que você consegue hoje identificar até um alerta para os pais? A gente já falou sobre os sinais, mas aquela primeira coisinha assim que... Não para o pai ficar paranoico também, porque a gente vê que tem uma romantização, isso é um fato, né? De, nossa, meu filho tem TEA, enfim. Mas alguma coisa que seja um sinalzinho ali de alerta para o pai... Olha, né? Pode ter alguma coisa, melhor a gente investigar. Sim, e mesmo que seja um atraso, sem nenhum diagnóstico junto, mas que precisa ser olhado, sim, né? Sim. A questão da interação é extremamente importante. Os bebês, eles já começam a interagir, né? Então, essa questão do olhar, a questão dos balbucios, que isso começa também quando eles são bebês ainda, né? Ali com 7, 8 meses, a gente já consegue perceber. E aí, na idade de 1 a 2 anos, eu ficaria muito atenta à questão da fala em si, né? A comunicação como um todo. Então, se a criança também, ela busca por apontar alguma coisa quando ela quer, ela demonstra que ela quer alguma coisa, mas a comunicação como um todo, especificamente a fala, assim, um atraso de fala, ele não atraso de fala, ele não necessariamente é um autismo. Então, isso é muito importante deixar aqui frisado, né? A criança está com atraso de fala, ela é TEA. Não necessariamente é. Existem muitos diagnósticos que justificam atraso de fala. Mas se tem um atraso de fala, assim, é um ponto muito importante para a gente procurar uma terapia. E no caso, o atraso de fala, a criança às vezes talvez um pouco mais agressiva, ter crises de choro excessivos, também pode ser um diagnóstico? Muito, muito importante a sua colocação. As crises, né, de choro, assim, qual pode ser nosso termômetro? A gente consegue controlar, tá, essa criança de uma forma mais rápida, ou é uma criança que fica 2 horas chorando, né? Porque, assim, as crianças, elas vão chorar, né? Até principalmente na fase de 1, 2 anos, até uns 4 ali, são fases bem, bem difíceis mesmo.
Então, mas a criança, ela quer alguma coisa, porque normalmente vem nessas frustrações, né? A criança quer alguma coisa, a gente não dá, ela vai chorar, super esperado que ela chore, tá? Tá tudo bem se ela chorar. Mas aí esse choro começa a escalonar, o tempo também começa a durar muito. Eu acho que isso é um ponto também pra gente perceber se eu preciso de alguma orientação, eu preciso lidar de uma forma diferente com esse choro. Então, isso é legal também de ser falado. Porque tem as crises e tem as birras. As crises, normalmente, elas estão ligadas com questões sensoriais. Porque a gente percebe os estímulos do mundo através das questões sensoriais, né? Do nosso olfato, paladar. E as crises no autismo, elas estão ligadas com a questão sensorial. Elas podem começar com uma birra. Só que aí, quando a criança não consegue se controlar, né? E as crianças pequenas, elas não têm um autocontrole ainda. Isso não é esperado delas. Elas precisam ter alguém ali para ajudar a controlar, né? Porque elas não têm essa parte do cérebro desenvolvida. Mas quando aí eu vou escalonando, e aí pode, sim, virar uma crise que antes era só um comportamento de birra. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E os comportamentos... Todo mundo fala, o que eu faço no comportamento de crise? Não tem fórmula, assim. O que a gente tem que fazer? Proteger a criança para ela não se machucar. Né? Eu sempre falo, tira ela se tem muita gente, se tá tudo ali. Mas ela sai se debatendo, não tem problema. Tira ela de onde ela está, porque a gente também não precisa ficar expondo a criança na situação que ela tá. Pessoas que julgam, que olham, né? E aí os adultos também ficam nervosos em relação a isso. Mas também tenta levar ela para um ambiente calmo, que ela vai conseguir se controlar e você ali com ela, né? Mas não tem, assim, um segredo. É mais mesmo, tô aqui com você, vou te ajudar, vamos lá, você vai conseguir, né? Você vai se acalmar. E tentando as estratégias ali, mas não tem faça isso que o seu filho não vai ter mais crise, né? Isso não tem como não a gente... Tem uma fórmula, não tem. É aprender a lidar, né? É isso. E, Gabi, uma outra coisa que eu fiquei pensando, como que é feito o diagnóstico para entender os níveis? Tá. Isso que eu queria saber. Isso é legal. Os níveis, a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, né? O nível 1, ele tem uma dificuldade ali de socialização, de interação, mas ele não tem defasagens, assim, numa questão de comunicação, tá? Então, comunicação que eu falo, aí mais mesmo uma fala e uma comunicação de querer algo. Porque tem a comunicação de pessoas que acabam entendendo tudo ao pé da letra, né? Que não tem a questão de metáforas, não é nesse sentido, é mais da fala mesmo. O nível 2 já é uma criança que é um pouco mais dependente, funcional, que a gente fala. Então, o nível 1 é uma criança totalmente funcional. Então, se ela já pode escovar, se ela já tem idade para escovar o dente sozinha, ela vai conseguir uma roupa, enfim. O nível 2, ele já tem maior dificuldade de funcionalidade, então ele precisa de um apoio, talvez um apoio para tomar um banho, mesmo que seja alguém falando alguma coisa. E já tem essa dificuldade de comunicação um pouco mais importante. E aí o nível 3, ele está relacionado a uma deficiência intelectual. Aí é uma funcionalidade, assim, bem restrita mesmo, que precisa, de fato, de alguém ali com ele o tempo todo. E essa questão da comunicação, assim, também muito mais intensa. Então, é isso que define os níveis, comunicação e funcionalidade. E aí, uma coisa muito falada, isso não é na literatura. O DSM-5 é assim, nível 1, nível 2, nível 3. Mas a gente pode ter uma criança que a gente pode classificar ele como nível 1, talvez, numa comunicação, mas como nível 2 numa funcionalidade. Isso que entendeu? Eu ia dizer, Sim. nível 1,5, não sei se... Porque assim, é muito difícil esse enquadre, né? A gente enquadra a criança aqui, mesmo porque, aqui. como você disse, cada um tem um TEA diferente. Sim. Não dá pra colocar numa caixinha, Não. Sendo que cada um de uma manifesta forma... de uma forma diferente. Exato. Então, na hora que a gente discute caso, que eu vou pensar no caso, né? Obviamente que, assim, se a gente for falar de critérios do que é embasado cientificamente, é 1, 2 e 3. Mas a gente pode, sim, falar, ele é nível 1, talvez, numa comunicação, porque ele tem uma comunicação ok, mas ele é um nível 2 na funcionalidade, nas atividades de vida diária dele, porque para a idade ele já poderia fazer algumas coisas que ele ainda não consegue. Então, a gente pode conversar sobre isso, não tem problema nenhum. Já ouvi várias pessoas, assim, pessoas até que me inspiram mesmo falando sobre isso. Então, isso é uma verdade também. Mas os níveis, assim, pra gente falar, TEA nível 1 é por conta disso. Funcional e comunicação. Então, se a gente for pensar numa criança pequena, dificilmente ela vai fechar um TEA nível 1, porque a comunicação de fato ainda está em desenvolvimento, né? E é uma das coisas mais gritantes que apresenta. Então, normalmente a gente fecha o nível 2. E uma coisa importante falar, os níveis, eles podem transitar entre si. Então, o autismo, o TEA, é um transtorno que vai acompanhar a pessoa ali para o resto da vida.
Agora, os níveis, eles transitam. Então, o nosso objetivo como terapeuta é que talvez uma criança nível 2, a gente traga ela para o nível 1. Então, eles mudam. Eles não são fixos. Né? Mas o de nível 3, que é o mais alto, ele conseguiria ir para o nível 2 ou nível 1? Para o nível 2, sim. Para o nível 1, assim, não tem como a gente falar, não vai conseguir. Mas eu vejo uma dificuldade um pouco maior, porque tem a questão da deficiência intelectual associada, né? O nível 2 também pode ter uma deficiência intelectual associada. Mas o nível 3 normalmente são os casos bem graves. Mas sim, a gente não consegue determinar a criança, né? Falar, não, você não vai conseguir. Né, isso jamais, e até por uma experiência minha mesmo, assim, nunca subestimem as crianças, nunca. Por isso que é bom o diagnóstico precoce. Exatamente. Então a gente pode, assim, talvez uma criança no nível 3, ela pode chegar no nível 1. Mas se a gente fala, talvez, de um adolescente no nível 3, ele nunca vai chegar no nível 1, eu não posso falar que ele nunca vai chegar, porque, assim, eles surpreendem. Mas é mais difícil, assim, a gente fazer essa transição. E esse nível 1... que ele é funcional, ele até que necessariamente de acordo com a idade, o que o difere, então, da criança neurotípica? Tá. É a questão da interação dele. Então, ele tem uma interação mais prejudicada, né? A questão da comunicação, ela pode entrar também, mas aí agora falando mais velhos, no sentido dessa rigidez, né, de comunicação, assim, de ter uma fala mais robotizada, de não compreender, às vezes, o que eu tô falando, mas porque para ele não faz sentido nenhum. Tipo, metáfora ele não vai entender. Não vai entender uma metáfora. Então, assim, ele tem essa dificuldade social muito importante. Então, eles têm essa dificuldade social. São pessoas que até sofrem, às vezes elas convivem ali, mas elas sofrem. As mulheres muito acabam se moldando, porque até uma questão de sociedade mesmo, do que eu espero da mulher, do que eu espero do homem. Então, a gente vai vendo ali onde a gente tá, a gente vai se encaixando, né, onde que eu preciso. Mas isso pode ser que esteja trazendo um sofrimento muito grande para mim. Então, tem pessoas que às vezes estão ali socializando, mas chegam em casa, assim, num sofrimento enorme, porque não conseguem estar ali. Então, esse seria... A gente poderia encaixar, assim, no nível 1. E que até porque mulher, geralmente, a gente é pedido até que a gente seja mais quieta, mais... mais contida. Exatamente. E aí a pessoa nem percebe, às vezes, que ela tem. Ela só é quieta, ela é na dela. Agora, o homem, a gente, às vezes, cobra demais que ele seja mais expansivo, que ele vá, que ele chegue nas pessoas. E aí você percebe que ele já tem um comportamento mais... E eu vi até uma psicopedagoga falando esses dias que o masking, né, que é isso da gente acabar se encaixando, que acontece muito no autista nível 1, é uma... Como que ela usou? É uma violência contra a própria personalidade, de fato, porque... Você vai se encaixando, você não vai achando o seu lugar, porque não é aquilo ali. E é diferente esse se encaixar das terapias que também vão fazer você começar a conviver mas com mais cuidado, com mais respeito. E o que faz sentido para você ir lá e falar um oi, tudo bem? Não, faz porque eu quero. Então, vamos trabalhar isso, vamos ajustar isso. Né? Diferente de quando a gente vai só se encaixando porque eu acho que eu tenho que ir ali. Porque você se sente forçado a fazer isso. Exatamente. Vamos caminhar então já para o final. Queria que você fizesse suas considerações finais sobre o autismo. Eu acho muito importante, inclusive, você alertar aos pais e falar sobre isso. Porque tem muita gente que tem muita dúvida, tem muita gente que tem preconceito. Então, eu acho importante a gente esclarecer o máximo que a gente puder aqui. Sim. Então, acho que a minha orientação, assim, é que... Se vir um atraso, procure ajuda. Vai ser um autismo? Não necessariamente, mas a criança precisa ali da intervenção, porque uma coisa está ligada à outra. Como que vão ver, né? Como que a sociedade vai ver? Eu acho que aí a família também precisa de ajuda para conseguir entender tudo aquilo, para conseguir ajustar, né? Rede de apoio é extremamente importante nesses casos, porque a gente precisa se ter com quem contar. E eu acho que a mensagem, né, muito legal, nunca subestimem os filhos de vocês, nunca subestimem as crianças, né, isso é porque a gente não sabe, eles podem surpreender. Então, eu sempre falo isso, o diagnóstico de autismo, ele não é para determinar nada. Então, não é porque tem um diagnóstico de autismo que, eu tô falando que o seu filho não vai conseguir nada na vida, porque as pessoas sempre perguntam, perguntas assim clássicas, meu filho vai falar? Meu filho vai conseguir ter um emprego, vai conseguir fazer uma faculdade, né? Essas perguntas são clássicas. Um diagnóstico de autismo não está determinando que ele não vai conseguir fazer isso. Pode ser um caminho mais difícil? Pode. Mas procurem profissionais que estejam ali com vocês mesmo e até numa questão de afeto, né? Agora eu vou entrar... falo da ciência, da análise do comportamento, mas uma questão filosófica, assim, de afeto, né? De pessoas humanizadas que estejam ali com vocês. Então, procure informações. Seria isso.
Gabi, tem algum livro que você possa indicar, alguma instituição, talvez para famílias mais carentes que ainda não conseguem custear, né, um processo de terapia e enfim, de acompanhamento, né? Tem alguma coisa que você poderia deixar assim pra gente? Sim. Vou indicar meu Instagram, né, para as pessoas também, seguirem. Que é maravilhoso. Lá tem bastante informação disso, de como que eu posso ajudar. Porque é isso que os pais precisam saber. Eles precisam estudar e precisam ter essas informações de como que eu posso ajudar. Tem um livro que eu gosto muito, que é de uma pessoa assim que me instrui, né, nessa minha caminhada aí do autismo, né, que faço vários cursos e pós, que é Cérebro Singular. É um livro muito legal. E aí, de cursos também, né? Vou até orientar para ficarem de olho lá no meu Instagram, porque tem projetos nesse sentido, até de ajuda dos pais também, porque eles precisam, né? A gente precisa capacitar os pais. Eles não vão roubar o nosso lugar como terapeuta. Isso jamais vai acontecer. Mas o ambiente ali onde a criança está inserida precisa também ser moldado para recebê-la. Fala seu Instagram pra gente. É Gabriela, com 2 L's, Perezin. A gente vai... Mas, Gabriela, muito obrigada. Foi riquíssima a conversa. Aprendi várias coisas que eu não sabia. Né? A gente vai descobrindo sempre. Quero agradecer muito a sua participação. Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu adorei. Eu sou suspeita, gente, porque aqui a gente tava no maior bate-papo e, de verdade, eu acho que é tão importante a gente ter conteúdos assim para explicar. Os pais, quando eles descobrem que os filhos têm TEA ou algum outro transtorno, eles já estão tão fragilizados que é importante a gente ter esses conteúdos para mostrar que eles não estão sozinhos e que eles podem procurar ajuda. Isso, e se sentirem acolhidos, porque nesses momentos a gente se sente sozinho, né? Fala assim, e agora para onde eu vou? O que eu faço? Sim. Então, muito obrigada. Venha mais vezes aqui participar. Vou voltar. A gente tem muito assunto ainda para tratar, que só sucesso para você. Sim, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e pelo espaço, né? Até de falar algo que eu também gosto muito e de ajudar, né? Porque eu acho que é isso mesmo. A gente precisa cada vez mais buscar informação, orientação para ajudar aí aos autistas, as famílias, né? As pessoas de uma forma geral que têm algum diagnóstico. Então, obrigada. A gente que agradece e vamos ficando por aqui. Sigam as redes sociais do Ponto de Entrevista, tanto aqui no YouTube, quanto também no Instagram, TikTok, Ponto de Entrevista. Não é isso, Andréa? Spotify também. Spotify também. Então siga a gente, curta, comenta, compartilha, que vai ter muita coisa por vir aí. Né? É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, tchau e até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau.